Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo, tá bom? E comente também. Bem, hoje a gente vai falar sobre o lançamento oblíquo ou lançamento de projétil, tá bom? O lançamento de projétil é importante para poder compreender ele, a gente ter um conhecimento sobre vetores, que já tem aulas aí no canal, e também sobre o que? Os conceitos de lançamento vertical, lançamento horizontal, que a gente usa as equações do movimento, né? É importante a gente também ter esse conceito para poder compreender melhor o lançamento de projétil ou lançamento oblíquo, tá? Então vamos tentar entender aqui. O que acontece? Aqui eu tenho um determinado canhão. Esse canhão, a gente acende ele e dispara essa bola. Essa bola ela vai seguir um trajeto, vai ter um determinado movimento, né, pessoal? Ou seja, ela parte com a velocidade inicial que a gente diz V0. Só que o que acontece? Aqui eu tenho um eixo X, o eixo Y, perdão, aqui eu tenho um eixo X. Então significa que essa minha bola de canhão, quando ela vai seguir um determinado trajeto aqui, ela vai fazer um determinado ângulo aqui com a horizontal, tá bom? Um ângulo com a horizontal. Então eu vou ter uma velocidade que eu posso dizer que é uma velocidade Vy e vou ter uma velocidade que eu posso também dizer que é uma velocidade Vx. Ou seja, eu estou decompondo a minha velocidade inicial em duas outras velocidades, tá bom? Tanto em Y como em X. E às vezes a gente quer calcular qual é a velocidade em Y, qual é a velocidade em X, ou a gente quer calcular a altura máxima, a gente quer calcular outras coisas que são importantes aqui, tá? E de que maneira a gente vai encontrar um formalismo, né? Por exemplo, eu quero saber qual é a velocidade em Y, eu quero saber qual é a velocidade em X, como que eu vou fazer, como que eu encontro. Aí aqui a gente usa muito um conceito importante do triângulo retângulo, tá bom? Como assim, professor? Um conceito importante de triângulo retângulo. Veja que aqui, ó, eu tenho aqui um cateto oposto ao ângulo. Quem é esse cateto oposto ao ângulo? Se você perceber, é quem? VY, cateto oposto ao ângulo. Tá. Beleza? Então, cateto oposto. Preste bem atenção que eu vou usar os conceitos agora. Cateto oposto, ou seja, que seria o VY, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Quem seria a hipotenusa? A hipotenusa seria a minha velocidade aqui inicial, V0. Isso daqui me dá quem? Me dá seno de θ. Ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a minha velocidade inicial, dá seno de θ. Então, se eu quiser achar a minha velocidade aqui, que é a Vy, eu só vou isolar. Vy, tá? É igual que esse V0 está... Perdão, esse V0 aqui está dividindo, vai passar para cá multiplicando. Então vai ficar V0x seno de θ. Então, pessoal, aqui eu encontrei a minha equação para achar minha velocidade em y, tá bom? Beleza? É importante a gente se atentar a esses detalhes. E agora eu quero achar em x. E como que eu vou achar em x? Em x seria o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem seria cateto adjacente? Vx sobre a hipotenusa. A hipotenusa seria quem? V0y. Isso daqui me dá um cosseno de θ. Ou seja, se eu quero achar Vx, esse V0 está dividindo, passo para cá multiplicando. Preste atenção nesses conceitos aqui da matemática que já foi usado em aulas passadas sobre a descrição de vetores. Então, vai dar igual ao que? V0 cosseno de θ. Então, pessoal, perceba que por meio disso daqui, eu acho tanto a minha velocidade em y como a minha velocidade em x, tá? Isso daqui em lançamento de projétil. Mas aí, professor, vai ser as únicas coisas que podem pedir em um determinado exercício? Não, eu poderia pedir até a minha própria velocidade, tá bom? Eu poderia pedir a minha velocidade. Então, a gente vai ter que se atentar muito ao que está querendo aqui. Para ser a velocidade aqui, eu poderia passar o quê? Esse seno dividindo para cá. Do mesmo modo aqui, se eu quisesse V0, que é a velocidade, eu passava o cosseno dividido para cá. Então, velocidade em x dividido por cosseno também eu acho a minha velocidade. Tem outros conceitos que eu poderia achar a minha velocidade? Posso. Por exemplo, cateto oposto ou cateto adjacente também é tangente, né? A gente estuda isso muito. Então, se eu fizesse uma relação desse com esse, eu também acho a minha velocidade.
tá bom? Mas beleza, isso não é só isso que vem ao caso. Vamos aqui para mais coisas importantes. Por exemplo, a gente estudou movimento uniformemente variado, movimento uniformemente variado, e a gente tem as equações do movimento. A gente sabe o seguinte, que nós temos aqui, em x, nós teríamos S igual a S0 mais V0 vezes T. Ou seja, aqui é a conhecida equação do sorvete. Ela pode ser descrita de outra maneira, como assim? Por exemplo, ela está se tratando no aspecto horizontal. Esse daqui, tá bom, pessoal? Essa velocidade é no aspecto o quê? Horizontal. Vocês já estudaram sobre isso, as equações de movimento. Em vez de eu representar por essa, eu poderia botar por x. X igual a x0 mais v0 vezes t. Mesma coisa, professor? Mesma coisa. Veja que não muda nada, que eu estou querendo descrever isso. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer algumas manobras para a gente ver algumas fórmulas. Por exemplo, x igual a x0 mais... Quem é v0? Se você prestar atenção, pessoal, aqui o meu v0 nessa situação, eu vou ter que descrever ele na posição em quê? Em x, tá bom? Minha posição em x. Então, na verdade, a minha velocidade, tá? A minha velocidade aqui, se eu quisesse achar, seria aqui, na verdade, Vx, tá? Vx vezes t. Aqui eu estou fazendo só as modificações, tá? Vx vezes t, tá? Então, x é igual a x0 mais... Quem é V0? Vx. Vx, na verdade, é V0, tá? Eu só estou fazendo aqui cosseno de θ, aqui vezes quem? Vezes t. Então, eu estou querendo te dizer que eu estou formando uma nova equação aqui, tá? Aí, perceba que aqui eu tenho x0. Eu posso colocar x menos x0. Isso significa o quê? Δx ou Δs, que é a mesma coisa, tá, pessoal? São só maneiras de descrever. Veja que eu estou descrevendo aqui na horizontal. Ainda não estou me preocupando com a vertical. Então, eu estou pegando aqui Δx é igual ao quê? V0 cosseno de θ, isso tudo, vezes t. Aqui, eu estou dizendo para vocês que eu tenho uma equação aqui da minha posição, tá? Eu só estou readaptando ela para questão do lançamento de projétil, para quando eu for responder. É como se fosse essa equação aqui, tá, pessoal? A diferença é porque eu estou analisando o quê? A minha velocidade Vx, tá? Minha velocidade Vx. Mesma coisa no sistema Vy também, eu posso fazer essa mesma situação, professor? Posso, tá? Só que agora não vai ser essa equação aqui, tá? Não vai ser essa equação aqui. Aqui a gente vai ter outras equações, que são aquelas equações do lançamento vertical, que é do movimento uniformemente variado. Até peço perdão que essa daqui não é do MUV, né? Do movimento uniformemente variado. Essa é do movimento uniforme, né? Que seria aqui na horizontal, tá? Então essa daqui é do movimento uniforme. Mas agora a gente vai analisar as equações do movimento uniformemente variado. Como assim, professor? Lembra a seguinte situação. No movimento uniformemente variado, você tem essas expressões matemáticas. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, tá? Eu tenho também V é igual a V0, tá? Mais A vezes T, tá? Que essa daqui é a função da velocidade, né? E eu tenho também aquela grandona, né? Que seria S igual a S0 mais V0T vezes, mais A dividido por 2 vezes T ao quadrado, tá? Essas são, na verdade, as equações do movimento uniformemente variado. Então, veja que isso daqui tudo vocês já estudaram. Estudaram no lançamento vertical, né, que a gente estuda o lançamento vertical, que é da livre, e antes disso também nos conceitos movimento uniformemente variado e movimento uniforme, que no caso é essa daqui. E essas equações, a gente pode readaptar essas equações, tá bom? A gente pode readaptar elas de uma maneira que elas se encaixem aqui, tá, pessoal? É importante a gente se atentar a isso. Por exemplo, essa daqui. Digamos que eu estou analisando, na verdade, a seguinte situação, tá? Estou analisando V ao quadrado igual a
Em vez de ser V0, eu vou colocar o que aqui? Eu estou analisando ela em Y, né? Então eu vou botar aqui Y, aí eu vou colocar aqui o inicial Y, eu estou só readaptando, tá? Como é lançamento vertical, eu tenho menos 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura, que pode ser ΔY se eu quiser ou ΔH, tá, pessoal? Eu vou botar ΔY. Eu estou só remodificando ela. Aí o que que acontece aqui, pessoal? Quem é o meu VY, VY, né, na verdade, igual quem é o meu VI aqui, ó? Seria nessa expressão aqui. A gente pega aqui e substitui aqui, ó. Seria então V0 seno de θ, tudo isso ao quadrado, menos 2 vezes G vezes ΔY. Então significa, professor, que eu tenho aqui uma nova equação, tá bom, pessoal? Então essa daqui seria a minha equação de maneira vertical, a de torcélio, tá? E o mesmo sistema eu faço para quem? Eu faço para as demais. Como assim, professor? A minha velocidade ali, ó, Vy igual a V, tá? Viy menos G vezes T. E quem é o Viy? Seria justamente essa expressão que eu vou substituir aqui. Vy é igual ao que? V0 seno de θ menos G vezes T. Então aqui, pessoal, eu tenho também outra equação.